Pessoal, não é mais crime o assassinato. A partir dessa semana, pode assassinar tranquilamente, que não vai ter problema. Tá achando sensacionalista essa notícia? Talvez você ainda não tenha visto o que aconteceu na Colômbia. Certamente já ouviu, mas a partir de agora, 24 semanas de gravidez ainda é suficiente e possível que alguém cometa o aborto, literalmente assassine o filho ali dentro do ventre. A opinião que eu vou dar agora é pessoal, esse vídeo é a minha opinião acerca do assunto e talvez você não concorde com ela. Mas mesmo assim é importante e bom que você possa ouvir uma opinião contrária. Mas a minha opinião é essa: não há promiscuidade maior do que uma criança ser abortada no ventre da sua mãe. Eu sou Samuel Vitalino e quero convidar você para participar comigo do meu canal. Se você puder me seguir, mandar esse vídeo para alguém, vai ajudar bastante. E lá no final, deixe também seu comentário acerca desse assunto. Eu disse que não há promiscuidade maior. Por quê? Veja, assassinato é uma coisa terrível. Estupro é uma coisa horrenda, horrorosa. Todas essas coisas criminosas que acontecem na sociedade não podem ser diminuídas da sua maldade. Entretanto, qualquer um desses, se você vier me assassinar, ou se você tentar estuprar a minha esposa, todas essas coisas que são horríveis, ou eu ou minha esposa vamos poder nos defender, ou tentar gritar, ou chamar a atenção de alguém, fazer alguma coisa contra esse crime. A criança no ventre não tem essa condição. Ela é completamente indefesa. É literalmente um assassinato de alguém que não tem como se defender, não tem direito absolutamente nenhum. E as pessoas estão julgando isso como se fosse algo normal. Há uns 30 anos atrás, eu estava acompanhando meu pai numa campanha que ele estava fazendo para presidente da OAB. E fui até o interior do Amazonas. E lá eu experimentei uma iguaria, um negócio assim delicioso, o chamado ovo de tracajá. Café da manhã, uma torradinha, extraordinário, delicioso. Uns 25 anos depois eu voltei para a região e procurei ovo de tracajá. E muito embora tivesse muito tracajá na região, quando eu perguntei, olha, onde é que eu acho ovo de tracajá para comer? As pessoas me olharam com espanto e algumas chegaram até pedindo para eu falar baixo, porque aquilo era um absurdo, era um crime ambiental. Eu estava fazendo a coisa mais absurda do mundo de tentar comer um ovo de tracajá. Veja, tente matar uma baleia ou tente fazer alguma maldade com um animal. Não estou sugerindo que ninguém faça isso, por hipótese alguma. Mas isso é considerado crime inafiançável, um atentado contra o mundo, veja que curiosidade, contra a humanidade. Mas a vibração que a gente vê na perspectiva da possibilidade do aborto como uma celebração da liberdade da mulher é algo que não encaixa com a realidade de que um ovo de tracajá é um crime se você comer. Outra história interessante, foi quando a gente viu cientistas celebrando, vibrando, porque acharam uma molécula de água no planeta Marte e, portanto, é praticamente a prova cabal de que há vida em Marte. Perceba, a vida em Marte é provada com uma possível molécula de água que é achada lá. Mas um feto, uma criança com 24 semanas de gestação não é considerado vida por essas pessoas. Não está dando para compreender a forma das pessoas pensarem. O outro dado, e esse mais atual, é o que a gente está vivendo na pandemia mundial. Veja, eu não quero diminuir o sofrimento e a tristeza de muitas pessoas que morreram. Foram 5,9 milhões de pessoas que morreram em pouco mais de 2 anos de Covid. Algo terrível. Mas o mundo parou por conta disso. A pandemia está estabelecida e muita gente mais morrendo por conta de como os estados estão tratando essas coisas. Sem diminuir isso, 5,9 milhões em pouco mais de 2 anos,
O aborto, dados de 2017 de O Globo, mata por ano mais de 55 milhões de bebês. Veja, é desproporcional. A gente está falando em algo que nenhum holocausto ou nenhuma matança na história jamais foi tão profunda, tão degradante, tão terrível e tão assassina quanto os números relacionados ao aborto. Então, veja, a gente não está aqui lidando com um caso de saúde pública, não é? A gente tá lidando com algumas coisas, algumas frases que precisam ser desmascaradas, né? Essa ideia do meu corpo, minhas regras, não é? A autonomia do corpo, ela vale... veja outra incoerência, ela vale para a mulher, mas não vale para o feto. Vale para a mulher, mas não vale para o bebê indefeso ali, não é? Hoje em dia, meu corpo, minhas regras, por exemplo, não vale nem para uma vacina que está sendo obrigado que as pessoas tomem, mas não se pensa em salvar a criança no ventre da mãe. Então, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Veja, a janela de Overton, ela explica um pouco desse fenômeno, não é? Por quê? Porque desde muito tempo atrás, quando eu era criança, e talvez você que me acompanha aqui vai lembrar desse tempo em que apenas falar sobre aborto era um absurdo. Era algo que não havia nenhum tipo de cogitação. Entretanto, as políticas de opinião pública foram trabalhando pouco a pouco a mentalidade das pessoas para que algo que era impensável comece a ser pensado, aceito e agora legalizado e celebrado como coisa boa. Esse movimento dessa janelinha, né, da opinião pública se dá por muitos fatores, né, por muitas estratégias. O cinema, as novelas, Hollywood, o sistema, eles pegam alguns casos excepcionais. Se você vê Grey's Anatomy ou qualquer tipo de seriado assim, você vai perceber que o que eles pegam para ensinar ou para tentar trazer a verdade do que eles querem estabelecer é uma exceção quase que não acontece. Veja, quando na sua vida você viu ou conheceu algum caso específico de gente que você conheça que precisou optar, ou você salva a mãe ou você salva o feto na hora do nascimento, o bebê na hora do nascimento. Aliás, essa expressão, o uso da palavra feto está sendo cada vez mais estabelecida exatamente para que se tire a ideia de que é um bebê, de que é uma criança, de que é uma vida humana que está ali presente. Então, você tem que optar entre a vida da mãe ou a vida do filho. Veja, eu não conheço nenhum caso, a não ser nos casos de seriado de TV, ou de um filme sensacionalista, ou de algo desse tipo. Portanto, o que está acontecendo agora é muito mais grave do que aconteceu, por exemplo, em Lamentações, capítulo 2, ali nos dias de Jeremias, não é? Quando Jerusalém estava sendo assolada, e o profeta diz assim: as mãos das mulheres outrora piedosas agora cozinham os seus próprios filhos. Veja, elas cozinhavam os seus próprios filhos, era degradante e terrível. A piedade das mães agora estava cozinhando os seus próprios filhos. Mas ali tinha uma razão de ser. Não há explicação, mas ali tinha uma razão de ser. Elas estavam passando fome. E a fome foi tão grande que trouxeram essa ideia maluca, marota, de cozinhar os seus próprios filhos. Pois bem, agora elas não estão passando fome, não tem dificuldade social, não tem. Agora é simples e deliberadamente para viver a liberdade. É simples e deliberadamente para poder matar mesmo aquela criança como se fosse um plasma, como se fosse uma bola de carne e nada mais. E a gente precisa então entender que o mundo está completamente louco e a gente precisa de voltar a ter um pouco de sensatez, de equilíbrio para lidar com essas coisas no mundo. A Bíblia, ela trata da vida a partir da concepção. Davi, ele diz com todas as letras ali no Salmo 139 que, de uma forma assombrosamente maravilhosa, ele foi tecido no seio da sua mãe, no ventre materno. E é exatamente a partir dessa concepção
onde o amor, onde a vida, ela brota de uma forma linda e extraordinária, que Deus começa a agir na vida, no caráter, na alma e no coração das pessoas. A Bíblia trata dos filhos como herança do Senhor, o fruto do ventre como um galardão extraordinário no Senhor. As mulheres da antiga aliança, elas choravam, lembra de Ana? Elas choravam porque elas não podiam ter filhos. A Raquel era menosprezada por Lia porque não podia ter filhos. Sara chorava amarguradamente porque não podia ter filhos. E quando o Senhor abria a madre, era motivo de riso, era motivo de alegria. Hoje, o motivo de riso, de algazarra e de alegria é precisamente o contrário. É por poder matar as crianças no próprio ventre. Veja que piedade invertida, veja que a contraposição das imagens. O choro por não poder ter filho e agora a alegria, a algazarra, porque você pode matar as crianças. O que é que você pode fazer a respeito disso? Como é que nós, como igreja, podemos agir para que não se celebre Moloque como está sendo celebrado nos dias de hoje? Eu queria trazer uma palavra especialmente para as mulheres aqui. As mulheres têm sido massacradas pelas ideias do feminismo ao ponto de agora estarem se vendo celebrando o assassinato de crianças. Ou seja, as mulheres que a Bíblia diz como parte mais frágil, como devendo ter um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, elas agora são literalmente vistas como assassinas, como maldosas. Por quê? Porque estão indo de encontro àquilo que a sua própria natureza pode produzir, que é precisamente filhos. Elas têm o ventre, aonde deve ser o local mais seguro para a criança, o local mais de maior amor. E ao contrário disso, a gente tem visto as mulheres, as feministas, levando o pensamento de muitas mulheres para uma maldade sem precedentes na história da humanidade. Em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo trata sobre isso, quando ele diz que a mulher ela vai ser preservada, ela vai ser salva através da sua missão de mãe, se ela permanecer em bom senso. A maternidade é algo lindo. Eu sei poesia desde de criança, e as primeiras poesias que eu aprendi foram poesias feitas para as mães. As mães são flores. Ser mãe é desdobrar fibra por fibra o coração. É ter no alheio o lábio que suga o pedestal do seio. O amor de mãe é equilibrado pelos males desse mundo. É isso que a poesia antiga dizia. Mas hoje, essas mesmas mães estão se levantando contra os seus próprios filhos. Portanto, o apóstolo Paulo diz, mulheres, invistam na beleza, na glória, na singeleza da maternidade. E converse sobre essas coisas com seus filhos, mães e pais. Eu sei que a maioria que está me ouvindo aqui não pensa nessas coisas. Diz, é lógico, pastor, que eu concordo com o senhor. Mas veja, seus filhos, eles estão sendo diariamente massacrados e atacados por esse tipo de pensamento, que faz com que isso se torne normal na sociedade, como é com a nossa vizinha, agora com a nossa vizinha Colômbia. Portanto, converse com seus filhos, invistam na vida espiritual deles, ensine a eles o valor da vida, ensine para eles o quanto Jesus gosta das crianças, porque ele diz, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. E por fim, veja, a gente não pode fechar os olhos para isso. A gente está no ano de eleição. Por favor, procurem candidatos que são favoráveis à vida, à liberdade real e, evidentemente, àqueles que não vão promover o assassinato em massa que está acontecendo no mundo. Então, certamente o conteúdo desse vídeo não é o que a gente gostaria de estar falando, mas frente aos acontecimentos dos últimos dias, não podemos nos calar. Somos muito gratos a Deus por até podermos falar. Estamos vivos, nós
aqui especialmente em casa, gratíssimos a Deus por 4 filhinhos que Ele nos deu, para que a gente possa cuidar deles. Outros 3 já estão na glória, não por vontade própria, mas pela própria providência, o que trouxe tristeza ao coração da gente. Portanto, eu espero que você possa amar a vida. E se você tiver algo a acrescentar, ou a discordar, ou até a concordar comigo, fala aqui nos comentários. O que é que você acha? Você acredita que o que fizeram lá na Colômbia é certo, a gente deve imitar aqui no Brasil? Ou como eu, você é radicalmente contra o que está acontecendo no mundo hoje em dia?